Oi, sejam bem-vindos ao Print de Mangá, o seu canal diário de novelinhas BL. Nos capítulos anteriores, vimos o início da relação meio doida entre Jun e Dan, com muito drama e orgulho jogado fora, não é mesmo? Mas é agora é que tudo muda. Hoje vamos falar em detalhes dos capítulos 6 e 7, onde um acordo pode ser fechado entre esses dois e muita água ainda vai passar debaixo dessa ponte. Então prepara aí os fones de ouvido, desligue as luzes e se acomode, porque a história mais perigosa desse YouTube já vai começar. O capítulo começa com Dan cheio de coragem ou desespero, batendo na porta de Jun. Sim, meu caro ouvinte, ele foi atrás, triste que nem um pinto molhado até a casa de Jun. E Joaquim não conseguiu disfarçar como estava satisfeito em ver o garoto ali. Aqui tem coragem. Jun abre a porta e fica que nem uma lady, fingindo que não está nem aí, que Dan nem estava lá. Aí o deboche vem aqui em cima da cabeça. E ele diz: eu devo ter ligado uma centena de vezes e você não me atendeu nenhuma delas. O que deve ter passado nessa sua cabecinha linda para vir bater aqui na porta da minha casa? Tenho ninguém, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Dan, que sempre esteve tentando segurar a compostura, engole em seco e pergunta, e não existe pergunta idiota. Então ele diz: o trabalho que você está me contratando não é só pra fisioterapeuta, né? Claro que não, diz Joaquim. E o coitado se treme todo. Ele estava mesmo tentando ser positivo e pensar que Jun falaria: não, eu quero só alongamentos e um cafezinho de vez em quando. Jun deixa claro que ele vai cuidar do seu condicionamento físico de todas as formas. Sim, de todas as formas. Mas o Dan parece que ele quer ganhar o prêmio de maior drama. Então, lá vai ele. Ele pergunta a Jun por que ele foi o escolhido entre todos. E aí, quem perguntou o que quer, ouve o que não quer, né? Jun apenas diz que ele precisa de alguém que lhe ajude a ter sua máxima e absoluta condição física. Furunfar com você me deixou em um estado extremamente satisfatório. Então, por isso, você é uma ótima escolha. Pelo menos ele foi direto, né? Mais alguma pergunta? Vai, tô me sentindo muito chat GPT hoje. E então, o que estava zanzando na mente de Dan esse tempo todo, lutando para sair, saiu. Eu quero dinheiro. Eu quero mais dinheiro. Mais do que você me ofereceu. Você me ofereceu 5.000 wons, mas eu quero 10 vezes mais que isso. Faça 14.000 wons por mês. Pra vocês terem uma noção, gente, isso dá cerca de 77.000 reais. Besta nem nada, né, meu querido Dan? E aí fica aquele silêncio que incomoda. De um olho pra Dan olha pra Jun e eu olho pros dois, e aí? Mas então, Jun abre um sorriso sacana. Então era tudo apenas dinheiro, mas logo era desesperar de uma pessoa que veio a outra noite só de ouvir falar em 5.000 wons. Dan estava indignado com seu comentário. As coisas não eram nada desse tipo, mas antes que pudesse abrir a boca para revidar, Joaquim apenas confirma. Tudo bem, com a maior cara lisa. Joaquim diz que vai aceitar os termos de Dan, sem problemas, mas ele tem uma única regra a acrescentar. Dan engole em seco e respira. O que poderia ser? As gotas escorrendo em seu rosto já não eram mais da chuva que pegou no caminho para cá. Ele estava suando mesmo frio e se aproximando como um gato sorrateiro. Joaquim sopra nos ouvidos de Dan. Tendo luta ou não, não importa a hora e nem o lugar. Você vai aceitar sempre que eu quiser. Furunfar, você pode fazer isso? Ai, meu Deus. Tirando a convicção do ele aceita, e com uma cara que me deu medo, quase saltitante. Então temos um acordo. Então, com toda a delicadeza de um jasmim no campo ao amanhecer, Joaquim decide iniciar os trabalhos ali mesmo, naquele momento. Ele quer oferecer uma coisa. O que será? Mas Dan só consegue se lembrar de como era repulsivo aquilo no passado. Como aquele velho nojento onde ele trabalhava, ele não ia conseguir fazer isso. Sentia a bile vir na garganta. Mas ele tinha que fazer. Ele tinha aceitado. Tinha que comer o pão que o diabo amassou. E por falar no diabo, aqui estava ele com uma carinha de quem tava curtindo muito. Mas ele queria mais. Queria enfiar o pão goela abaixo, coitado. E o Dan lutando pra respirar, dando o seu melhor, torcendo para sair vivo no final de tudo isso. Na manhã seguinte, no hospital da vovó, Dan aparece com uma carinha de ninguém sabe o que eu fiz na noite passada. A vovó o recebe com aquele sorriso. Dan foi logo perguntando se ela já sabia da novidade, que Dan ia pagar o novo tratamento, que ela logo iria se sentir muito melhor. Mas logo a véia solta os cachorros. Menina, você não pegou dinheiro com aqueles agiotas de novo, não é? Mas Dan logo a tranquiliza, dando a ótima notícia, que na verdade, ele tinha conseguido um novo emprego. De quem? Não, de fisioterapeuta, gente. E o pagamento é muito bom. A sua avó e a enfermeira ficam mortas de felizes por ele. E a enfermeira ainda solta um: seu neto é tão bonito, por isso que ele conseguiu um emprego tão bom. Dan até ia dizer alguma coisa, mas uma dor muito forte lhe atravessa de uma vez, quase fazendo cair sobre os joelhos. Mas eu tô com essa dor de que, meu Deus. Ah, lembrei. Vendo seu neto daquele jeito, a sua avó logo pergunta o que estava acontecendo. Era quebrante, ele estava doente. E procurando uma desculpa, Dan diz que apenas dormiu de mau jeito. Sei. Ele nem dormiu, minha senhora. Então nosso quindinho logo encerra o assunto, dizendo que precisa ir, pois irá começar seu primeiro dia no trabalho novo. Mas o que elas não perceberam era como ele estava nervoso até a ponta dos cabelos. Mais tarde, na academia Team Black MMA Gym 5F, se Dan estivesse andando mais devagar, ele estaria andando pra trás. Ele não queria estar ali, mas tinha que enfrentar, não é mesmo? Eu estou nervoso.
De longe, ele já conseguia ver a figura enorme que se destacava. Joaquim, lindo, concentrado, colocando suas ataduras. Então a ficha caiu, sim. Agora ele veria Jun todos os dias. Mas o bichinho da curiosidade estava picando e picando Dan, o corroendo. Ele não vai querer furunfar todos os dias, né? Eu não aguento. Até que Dan é tirado de seus pensamentos por uma voz animada. E aí, bicha? Era o treinador da academia. Então todos notaram ali, inclusive a cara de deboche de Jun Jae-kyung. O treinador pede 1 minuto da atenção de todos, apresentando Dan como o novo fisioterapeuta pessoal de Jun. Com a voz tímida, Dan diz seu nome, mas uma onda daquelas vozes grossas de homens gigantes quase engolem o Dan das boas-vindas. E aí o rádio peão já começa. Os lutadores começam a comentar que Dan é muito baixinho, muito magrinho, para aguentar fazer físio de Jun. Mas o treinador, epa, respeitem o Dr. Dan, porque ele é Hyung de vocês, tipo o mais velho, tá? E a cara de Jun é minha religião nesse momento. Até o loiro do lado. Todo mundo mais que chocado que pinto que não nasceu ainda. Assim, meio sem jeito, Dan confirma que ele tem, na verdade, 29 anos e Jun simplesmente segue o garoto com os olhos. Vai ver nesse momento Jun percebeu que panela velha é que faz comida boa. A conversa tava boa, mas bora treinar, né, minha gente? E aí Jun vai fazer uma duplinha pra treinar com o Zacarias, quase arrancando a cabeça do coitado igual um camarão. Deus me livre, mas quem me dera. Até o treinador gritar para ele não rasgar outro saco de areia como essa ignorância dele. E o Dan, em seu momento menos tiete, pensa: ai meu Deus, ele é tão forte. Sua personalidade deixa muito a desejar, mas suas habilidades são impressionantes. Dan, a gente concorda na questão da personalidade. Até que Dan vê que um dos alunos está claramente com problemas. Você está sentindo alguma coisa? E o Matheus responde que ele machucou aquele ombro há uns 6 meses atrás e ele sempre incomodava. Imensamente agradecido, ele aceita os cuidados do doutor. Você não quer, Jun? Tem quem queira. Mas aí, com a cabeça quase girando para as costas, Joaquim não gostava nada do que estava vendo. Dan parece estar próximo demais daquele cara. Vendo a cena, os outros alunos da academia começaram a também querer tratamento especial. Eu serei o próximo. Não, eu serei, diz o outro. E Dan fica um pouco desesperado com todo aquele pessoal, cerrando os olhos como se estivesse planejando algo macabro. Jun observa de longe aquela arrumação e, sem conseguir esconder o incômodo, Jun chama Dan. Ei, você! Vendo esse tipo de tratamento, o treinador o repreende. Você foi criado por uma matilha de lobos ou o quê? Chama ele de doutor, pelo menos. Pindo fogo, ele novamente chama. Ei, doutor. É com licença, doutor. Ah, tanto faz, me siga. Sem entender muito bem, Dan segue até a área dos chuveiros. Inocente como um copo de leite, Dan pergunta se Jun terminou seu treino e gostaria de relaxar. Mas Jun mal o deixa terminar a frase. Sim, é isso mesmo que eu preciso relaxar. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Preciso de um alívio, entende? E como nós já aprendemos, não existe pergunta idiota, gente. Dan fala, relaxar o quê? Socorro. Então, vou precisar da sua ajuda, doutor, diz Joaquim com a voz cheia de duplo sentido. Mas eles estavam em público. Dan começa a se desesperar. Tem pessoas a poucos passos deles ali. Mas Joaquim não parece nem um pouco preocupado, dando seguimento à sessão de relaxamento. Agora eu tô a fim de relaxar. Mas Dan não era promíscuo. Ele era um garoto de Jesus. E em meio ao nervosismo e ao calor do momento, Dan acerta em cheio um soco no rosto, desenhado de nada mais, nada menos que Jun Jae-kyung. Que Deus o tenha. E aí, meu caro ouvinte, que delícia de capítulo, né? Ver o Joaquim com ciúmes é a minha mais nova religião. Por favor, deixa aquele comentário caprichado do que você tá achando até aqui. Curte e compartilha. E se quiser, vem me seguir mais de pertinho no TikTok. Eu vou deixar aqui na tela @printsdemangá. E eu te vejo em um próximo vídeo aqui no canal. Tchau!